Livro de Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Eu quero ler apenas os versículos de 1 a 3. Daniel 9, de 1 a 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Oremos. Deus, que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Obrigado por tudo o que já vivemos aqui nessa noite. Louvado seja o teu nome. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Amém. Quando nós dizemos que somos presbiterianos, rapidamente as pessoas nos rotulam como aqueles que creem na predestinação. Parece que resumem quem nós somos, resumem a nossa denominação e resumem a nossa doutrina a um ponto da nossa teologia apenas, como aqueles que creem na predestinação. Então, por causa disso, não é difícil as pessoas nos questionarem com coisas do tipo: para que orar, se Deus já determinou tudo que vai acontecer? Qual é o objetivo de orar? Se vocês acreditam na teologia de vocês que Deus já determinou como as coisas vão acontecer. Ou, para que evangelizar? Se Deus já tem decretado todos os que serão salvos. E essas são algumas perguntas que nos fazem quando dizemos que somos reformados, que somos calvinistas, que somos presbiterianos. Mas estes que fazem esse tipo de questionamento não entendem que a gente não crê na predestinação, na eleição, na oração ou na evangelização por acaso. Nós cremos sim na eleição, nós cremos na predestinação, nós cremos na oração e nós cremos na evangelização, mas não é sem fundamento. O que essas pessoas que nos questionam ou criticam têm que entender que antes de crermos em qualquer coisa desse tipo, a gente crê na soberania de Deus. A gente crê na soberania de Deus. E esse é o ponto alto da nossa teologia. Isso é uma teologia bíblica. Deus é soberano. E então, porque Deus é soberano, criador de todas as coisas, Ele conhece a história do começo ao fim. Porque Deus é soberano, Ele sustenta tudo nas suas mãos. Porque Deus é soberano, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Porque Deus é soberano, nós podemos afirmar que todas essas verdades, seja eleição, seja predestinação, seja oração ou evangelização, todas estão escancaradas na Bíblia. Basta simplesmente abrir, ler, que você vai encontrar isso na sua Bíblia. Então, já que nós cremos que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas desde a fundação do mundo, é que nós recorremos a Ele em oração. Não é muito mais fácil você orar para aquele que sabe de tudo, como as coisas vão acontecer? Não é muito melhor você orar sabendo que você está falando com o autor do mundo e o autor da vida e da história? Então, por isso que nós oramos. Por que nós evangelizamos? Porque o Senhor Jesus ordenou que nós fizéssemos isso. Isso é obediência. Não é apenas teologia. Isso é obediência. Deus, Jesus Cristo, ordenou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. O que a gente faz então? A gente obedece uma ordem que Ele deu para nós. A gente crê na eleição porque o próprio Senhor Jesus afirmou
eu conheço as minhas ovelhas. Então nós cremos que Ele tem ovelhas que são dele. E essas ovelhas ouvem a sua voz. Então, diante disso, a gente crê na eleição. Mas a pergunta é, quem são os eleitos? Paulo ajuda a gente. Nós só vamos saber quando nós pregarmos o evangelho para eles. E eles vão ouvir o evangelho de Jesus. Então, diante desses questionamentos que são feitos baseados numa ignorância referente à nossa doutrina, à nossa teologia, à nossa fé, nós cremos sim na predestinação porque ela está na Bíblia. Nós cremos na oração porque ela está na Bíblia. Nós cremos na eleição e na evangelização porque Deus é soberano sobre todas estas coisas. E é interessante que ao longo da leitura de Daniel, o que nós mais vimos é um Deus soberano se revelando na história. É um Deus que conhece a história de cabo a rabo. E a partir do capítulo de número 7, ele começa a expor para Daniel o que vai acontecer no fim. Porque ele tão sabe da história, ele simplesmente abre um pouquinho do seu livro e expõe para Daniel o que ele vai fazer com o tempo do fim. E Deus então se mostra soberano e Ele sabe como as coisas se darão. O bom é que nós temos o recurso do tempo. Hoje, nós podemos olhar para o texto de Daniel e ver como na história tudo que Deus disse se cumpriu. É o que nós temos tentado mostrar ao longo da exposição de Daniel, como Deus disse e de fato se cumpriu. Como a história dita por Deus para Daniel aconteceu de maneira plena como ele havia dito. Nós temos esse privilégio para podermos olhar e nós, ainda mais do que Daniel, podemos reconhecer que o nosso Deus é soberano. Porque agora a gente vê a concretização dessas palavras que foram ditas há tantos mil anos atrás, de fato acontecer. Então, quando a gente lê Daniel, nós somos imersos em soberania de Deus. E Daniel, ele se sente assim, ele se sente imerso nesse Deus que é soberano. E à medida que Deus vai dando sonhos, vai dando visões para Daniel, independente de se ele compreende ou não, ele vai percebendo que Deus está no controle da história. Ele vai percebendo que, apesar dos poderes humanos vindo com ferocidade, Deus está sentado no trono, Ele é o Rei Supremo. Os poderes desse mundo, por piores que sejam, eles se dobram diante do poder do soberano Senhor. E Daniel, ele vai vendo isso, e ao invés de ele ficar de braços cruzados diante da soberania de Deus, ele vai orar. Daniel não fica olhando para o Deus soberano em ação e simplesmente para poder ficar vendo, do tipo, ele já sabe tudo o que vai acontecer, eu não tenho nada para fazer mais, então eu vou ficar aqui no meu lugar vendo essas coisas se cumprirem. Mas pelo contrário, Daniel, ele, diante de tanta soberania sendo mostrada para ele, Daniel, ele vai orar. E as revelações, como a gente viu, deixa Daniel fraco. Daniel fica doente, fica muito enfraquecido, ele se prostra, mas não deixa de adorar o Senhor. Ele crê que Deus tudo conhece, e isso faz com que Daniel busque ao Senhor, ore ao Senhor. Isso faz com que Daniel largue tudo para falar com o seu Deus soberano. Nós poderíamos estudar todo o capítulo 9 hoje, porque todo o capítulo 9 é a oração de Daniel. Mas quando eu estava estudando, eu quero ficar apenas nesses 3 primeiros versos hoje, porque eles foram muito significativos para mim, estudando esse texto, e eu gostaria que ele fosse tão significativo para você também, porque quando eu estudei isso mudou a maneira como eu percebo que devo orar. Isso formatou a maneira como eu oro, ou a maneira como eu busco ao Senhor. Esses 3 primeiros versos do livro de Daniel. E então, o que nós aprendemos, e eu já digo de antemão, é que a oração, ela é mediada pelo conhecimento
da palavra de Deus. A oração é mediada pelo conhecimento da palavra de Deus. Perceba que Daniel começa o capítulo porque ela vai ser muito relevante lá para frente. Em seguida, depois de nos situar no momento de vida, Daniel diz que ele estava lendo os escritos do livro do profeta Jeremias. Em outras palavras, nós podemos dizer, Daniel estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo os registros de profetas que foram antes dele e também foram contemporâneos dele. Profetas que também estavam experimentando as mesmas coisas que ele estava experimentando. E Daniel estava lendo o profeta Jeremias e ele vê que Deus fala, por intermédio do seu profeta, que a desolação de Jerusalém, ou o cativeiro babilônico, duraria 70 anos. Provavelmente, ele estava lendo Jeremias 25:11 e Jeremias 29. Acompanha comigo o texto. Jeremias 25, versículos 11 e 12. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Mas ele também está lendo Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Você bem sabe que o povo de Judá foi levado para a Babilônia porque pecaram contra o Senhor. Eles fizeram o que era mal diante do Senhor, não apenas o povo, mas a liderança, o rei do povo fez o que era mal, e por causa disso, o Senhor os levou cativos para essa terra estranha, chamada Babilônia. Mas isso não aconteceu por acaso, porque se você ler Deuteronômio 28, Deus dá bênçãos quando o povo obedecer, mas Deus também dá maldição quando o povo desobedecer. Claramente o povo desobedeceu ao Senhor. E então, Deuteronômio 28, versículo 36 e 37, diz assim: o Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais. E lá servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre os povos, para onde o Senhor os levar. Então o povo foi levado para a Babilônia não sem motivo. Eles foram em cumprimento àquilo que o Senhor já havia dito lá no tempo de Moisés. Olha quanto tempo se passaram de Moisés até o tempo presente de Daniel. Muito tempo se passou, mas a palavra de Deus se cumpriu na vida do povo, porque ao invés de obedecerem a Deus, guardarem os seus mandamentos e seguirem o Senhor como o único Deus, o povo desobedeceu. O povo caminhou em lugares estranhos, adorando outros deuses. O povo se corrompeu e fez tudo que era mal, e por causa disso, o Senhor envia a maldição. Vocês vão para uma terra estranha, um povo que vocês não conhecem, nem os seus pais, nem ninguém, e vocês vão ser objeto de horror e de escárnio naquele lugar. Tudo o que o povo de Israel viveu na Babilônia é o cumprimento daquilo que Deus havia dito lá em Deuteronômio. Mas quando Daniel lê o profeta Jeremias diz que o tempo do sofrimento desse povo seria um tempo de 70 anos. Não sabemos se esses 70 anos eram 70 anos de fato, porque a Bíblia ela usa muitos símbolos. É possível que 70 anos seja o símbolo de um tempo fechado e perfeito, onde o Senhor, depois de julgar o seu povo, depois de castigar o seu povo, faria o seu povo retornar para casa. Faria o seu povo voltar para Jerusalém. Faria o seu povo ser liberto e então adorar ao Senhor. E por que tudo isso é importante? Por que essas passagens de Jeremias fazem Daniel orar?
Por que quando Daniel lê o profeta Jeremias, ele para tudo e ele vai orar? Se você prestou atenção no texto de Jeremias, Otávio, se você puder, por favor, colocar Jeremias 25, 11 e versículo 12, olha o que diz. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Até aí tudo bem? Não é o que está acontecendo? Eles foram levados para a Babilônia e vão servir a essa Babilônia por 70 anos. Mas o texto continua. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Por que isso chama a atenção de Daniel? Lembra que eu falei para você guardar o versículo de número 1 na cabeça? Quem que está no governo agora da Babilônia? Medos e persas. Isso quer dizer o quê? Babilônia caiu. E se Babilônia caiu, Daniel, olhando, diz: os 70 anos estão se cumprindo. Os 70 anos de que nós devemos ficar na Babilônia estão se cumprindo. Deus já levou Babilônia para a ruína. Mas, Otávio, por favor, Jeremias 29, 10. Depois que Deus fizesse isso com Babilônia, tirasse o reino da Babilônia, destruísse a Babilônia e desse Babilônia para um outro povo, um outro rei, olha o que ia acontecer. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Daniel lê isso e o que ele está entendendo? Deus, os 70 anos se cumpriram, Babilônia caiu. Agora não é mais Babilônia o poder, agora são os medos e persas. Os 70 anos estão se cumprindo e a promessa do Senhor é que quando isso acontecer, nós vamos voltar para casa. Então Daniel, vendo essas coisas se concretizando, Daniel vendo a mão de Deus agindo na história, o Deus soberano mostrando o seu grande poder, fazendo a história desenrolar diante dos olhos dele, Daniel não fica parado, olhando para essa situação. Pelo contrário, agora ele vai orar mais intensamente. Como o texto diz, ele se veste de pano de saco, de cinza, ele se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, uma parte da sua promessa se cumpriu, Babilônia caiu, os 70 anos estão se cumprindo, agora, Senhor, cumpre a segunda parte, leva a gente de volta para casa. Mas tudo isso só fez sentido para Daniel porque ele estava lendo a Bíblia. Todas essas coisas se encaixaram na cabeça de Daniel porque ele estava ali ocupado lendo a palavra de Deus revelada. E quando Daniel lê a palavra de Deus revelada por intermédio de Jeremias, ele entendeu que essa palavra é verdade. Porque não adianta nada, irmãos, a gente ler a Bíblia e não crer nela. Porque tem muita gente que anda com a Bíblia na mão, ou tem uma Bíblia dentro de casa, mas não crê nas palavras da Bíblia, não crê que a Bíblia é verdade. Mas olha o que o próprio Cristo disse em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus já estava afirmando que essa palavra, ela é a verdade de Deus para nós. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que isso aqui, tudo o que está reunido nesses 66 livros da Bíblia, nesses vários capítulos, nesses séculos de história, é verdade. Quando você vai ler a Bíblia na sua casa, você lê essas histórias, não fica imaginando, será? Não, aconteceu, são fatos, é verídico. E Daniel leu o profeta Jeremias assim: é verdade, então eu vou orar para que Deus então nos leve de volta para casa, para que Deus nos faça sair da Babilônia e agora cumpra nos trazendo de volta para nossa casa. E é exatamente isso que acontece. Quando você lê Esdras, o primeiro capítulo de Esdras, o texto diz: no primeiro ano do reinado dos medos e dos persas,
Deus moveu o coração de Ciro e o povo pôde voltar para casa. O povo saiu da Babilônia agora como um povo liberto e volta para casa para reconstruir o templo de Jerusalém. Mas isso também concorda com Isaías 45, quando por meio do profeta Isaías, Deus diz: eu vou levantar um homem, o meu ungido, Ciro, e ele vai libertar o meu povo do seu cativeiro na Babilônia. Parafraseando todo aquele verso de Isaías 45. Você consegue entender como que a Bíblia, então, ela é verdade? E como você vai vendo ela se encaixando, como se fosse um belo de um quebra-cabeça, e você vai juntando as peças, e na hora você não consegue ver nada, porque as peças estão todas desconectadas. Mas à medida que você vai montando peça por peça, você vai conseguindo ver a bela paisagem que aquele quebra-cabeça monta. E é exatamente isso que Daniel está ensinando para mim e para você. E porque a palavra de Deus é verdade, Daniel ora. Daniel ora ao Senhor, porque ele lê a palavra e ele entende: tudo o que está escrito é verdade de Deus para nós. Gostei de uma frase de um autor que diz assim: se Daniel fosse questionado, por que orar? Se Deus é soberano e sabe o que vai acontecer, a resposta dele seria: porque eu sei que Deus é soberano, é que eu oro. Porque eu sei que Ele é soberano, então é que eu oro. Isso é interessante. Por que mexeu comigo esses 3 versos? Porque a gente até tem boa vontade de orar. A gente até pensa: eu vou reservar aí um tempo diário para falar com Deus, para poder me debruçar em oração. Só que eu não sei você. Você já percebeu que quando a gente está orando, a gente não sabe porquê, a gente não sabe como, a gente não sabe orar? Parece que a gente se junta com os discípulos lá no capítulo 11 de Lucas e diz: Senhor, ensina a gente a orar. A gente se sente assim, sem palavras. A gente não sabe se expressar. A gente não tem palavras para poder falar com Deus. E a gente não consegue passar de 10 minutos orando, assim, sendo muito legal com vocês. Quando na verdade a gente ora aquela oração de almoço e janta. E por que a gente não consegue orar mais? Porque a gente não tem repertório. E por que a gente não tem repertório? Porque a gente não lê a palavra. Porque a palavra de Deus é que me ensina como eu devo orar. Quanto mais eu leio Bíblia, mais eu sei como falar com Deus. Mais eu fico imerso nesse Deus e mais eu vou aprendendo a falar com Ele. Eu, por mim mesmo, não tenho conteúdo bastante para orar. Mas quando eu começo a mergulhar na Bíblia e vou vendo que através de cada história, de cada versículo, de cada livro, Deus vai me ensinando detalhes da vida. E quando essas coisas vão ficando gravadas na minha memória, quando eu oro, eu tenho muito conteúdo para falar com Deus, baseado na palavra. E eu quero trazer alguns exemplos para você de como isso funciona. Quando você pecar, como você ora? Se você ora, porque às vezes a gente peca tanto que a gente fica até com vergonha de falar com Deus. Mas como eu posso orar biblicamente nisso? Eu me lembro de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu peco e eu vou orar como? Senhor, eu pequei, mas eu sei que em Jesus eu tenho um fiel advogado que luta por mim. E a tua palavra diz: se eu confessar os pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Por isso, Deus, diante da sua palavra, eu peço perdão ao Senhor. Você orou como? A partir do seu conhecimento da palavra. Mas você está orando e você percebe: Senhor, a minha vida não tem propósito. Perdi o propósito de viver.
perdi o sentido das coisas, eu não sei se eu quero estudar isso ou aquilo, eu não sei se eu quero me casar ou não, eu não sei se eu quero fazer isso ou aquilo, eu não sei, eu estou sem propósito. Como você ora nessas interrogações na cabeça? Se nem você se entende, aí você tem que se lembrar do seu conhecimento de Bíblia. Filipenses 1, versículo 6. Por mais que a sua vida esteja aparentemente sem propósito, você vai orar isso, dizer: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você vai orar: Senhor, eu estou me sentindo sem propósito de vida, mas a tua palavra me ensina que o Senhor começou uma boa obra na minha vida e o Senhor vai completar essa obra. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor vai completar. Orou a partir do que a palavra de Deus te orienta a orar. Mas vamos supor que você não se sente amado. Sabe aqueles momentos que você sente que ninguém ama você? E que até mesmo Deus não te ama mais? Que você não sabe nem o que falar? Aí você se lembra do que Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você vai orar assim: Deus, eu estou me sentindo não amado, mas eu sei que nada nesse mundo pode me separar do amor que o Senhor tem por mim. E isso inunda o seu coração do amor do Senhor. Mas pode ser que você está muito preocupado, que você está preocupado com o dia de amanhã, e você já sabe que texto você tem que ler. Você lê Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então você vai orar assim: Senhor, eu estou muito ansioso pelo dia de amanhã. Mas aí o seu coração vai ter paz quando você se lembrar disso. O Senhor sabe de tudo que você precisa. Mas é possível que você se sinta fraco e desencorajado. Aí você vai se lembrar de Josué 1, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você ande. Pode ser que em algum momento da caminhada você não está compreendendo nada. Já passou por momentos assim? Que você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida? Tudo parece de ponta cabeça? Nada faz sentido? Como orar nesse momento? Pelo conhecimento da palavra de Deus que você tem, você vai para Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Faz sentido isso para você? Como o conhecimento da Bíblia forma você como um homem e uma mulher de Deus? Quando você sentir que não tem paz, você lembra de João 14, 27. Deixo com vocês a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Se você estiver com medo, em perigo, você vai lembrar do Salmo 91. Ele vai estar com você no vale da sombra da morte. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Consegue entender isso? O que faz Daniel orar é quando ele vê a palavra de Deus revelada para ele acontecendo
E então ele se debruça em oração, panos de saco e cinza, e ele diz: Senhor, está se cumprindo o que o Senhor disse, Babilônia caiu, os 70 anos de que o povo deveria ficar aqui como exilado nessa terra estranha, está se cumprindo, e o Senhor disse que quando isso acontecer, o Senhor nos levaria de volta para casa. Então Daniel vai orar, porque agora ele vê que a palavra de Deus é verdade, está se cumprindo, e ele se coloca em oração para que Deus continue realizando a sua boa obra na vida do povo. Então quando você lê a Bíblia, você pode estar passando por qualquer circunstância da vida, a Bíblia vai ensinar você a orar. E quando você sentir que não tem palavras, a Bíblia vai ser a palavra para o seu coração descansar no Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, falando com Timóteo, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, na sua tradução, é toda a Escritura é como soprada, toda a Escritura é hálito de Deus para nós. Então quando você lê a Bíblia, você está lendo ela diante do autor. Então quando você precisar orar, a Bíblia é o recurso que Deus te deu para te ensinar a orar, para te ensinar a falar com Deus. E é exatamente isso que a gente aprende nesses 3 primeiros versos de Daniel, versículo de número 9. Quando ele é despertado pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, ele vai orar. Ele não vai ficar de braços cruzados. Deus é soberano, então ok, eu vou parar. Não, Deus é soberano, então eu vou orar agora mais intensamente, porque eu creio no que Ele está fazendo. Eu creio na sua palavra. Isso é o que impulsiona a orar. E por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer as histórias da Bíblia. Eu preciso conhecer as promessas de Deus registradas na Bíblia. Eu preciso conhecer as maldições registradas na Bíblia. Preciso conhecer os ensinos. E quando eu sei disso, eu caio de joelhos diante do Senhor e oro. Falo com o Senhor. Por isso o nosso desafio é ler a Bíblia, porque por intermédio dela, Deus fala com o seu povo, e o povo em resposta ora. Deus fala comigo e com você pela Bíblia, e a nossa resposta é oração, porque aquilo que Deus está falando é verdade para a nossa caminhada nesse mundo. Eu quero convidar você a cantarmos mais uma vez. Você mesmo assentado vai poder adorar ao Senhor com essa canção, e você vai poder pensar o quanto você conhece da palavra de Deus e o quanto você crê na verdade da palavra de Deus. O quanto você estima a verdade da palavra de Deus e o quanto você se entrega à palavra de Deus.